Fala rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo aqui de história, continuar aí o conteúdo de Idade Antiga. E para falar de Idade Antiga, né, no vídeo passado a gente falou sobre a Mesopotâmia, região entre dois rios, o Tigres e Eufrates. Hoje a gente vai continuar nossa matéria de história falando um pouco sobre Egito Antigo. É uma matéria muito importante também para a gente saber sobre história, para a gente saber sobre Idade Antiga. Então vamos falar hoje sobre Egito Antigo, como que funciona, né? Bom, o Egito Antigo, ele estava ali às margens do rio Nilo, certo? E por que que eles se instalaram ali no rio Nilo? Assim como os povos da Mesopotâmia se instalaram ali na região da Mesopotâmia devido ao local entre o rio Tigres e o rio Eufrates, que possibilitava a fertilização do solo, o cultivo, o plantio, o Egito Antigo não foi diferente. Se localizaram ali às margens do rio Nilo devido a cheias do rio possibilitava a fertilização, o cultivo, né? Então eles se instalaram ali e começaram, né, a união de povos ali, e começou a se formar o Egito Antigo. No começo, o Egito ele era dividido em Alto Egito e Baixo Egito. Só que essa união ela acabou quando o rei Menos ele unificou, né, esses dois Egitos, se tornando um Egito só, né, o Egito Antigo. E esse rei Menos, após fazer essa unificação entre Alto e Baixo Egito, ele se torna o primeiro faraó. Isso vai ser muito importante para a gente entender como vai funcionar a sociedade do Egito, como vai funcionar a política do Egito. A sociedade do Egito, ela vai ter uma maneira de hierarquia, ela vai funcionar como uma pirâmide, em que no topo dela a gente vai encontrar o faraó. O que era o faraó? O faraó, ele era o líder total da nação. Ele, pros egípcios, o faraó, ele era a representação de Deus na terra. Então, ele era como se fosse mais que um rei, eles acreditavam fielmente que o faraó era a representação de um deus na terra. Então o faraó estava no topo dessa pirâmide. Logo embaixo dele a gente tinha os sacerdotes, os nobres e os escribas, né? Então tínhamos em primeiro o faraó, em segundo ficavam os sacerdotes, os nobres e os escribas. Logo embaixo deles a gente vai ter os soldados, né? Os militares do Egito. Embaixo vamos ter os artesãos, as pessoas que vendiam, as pessoas que comercializavam no Egito. Então, vamos generalizar como os artesãos. Então, primeiro o faraó, embaixo os sacerdotes, nobres e escribas, embaixo o exército, né, os militares, e embaixo os artesãos. Em último lugar, na base da pirâmide, a gente vai ter, né, vamos ter os escravos, que eram muitos, que cuidavam ali da mão de obra, das obras egípcias. Então, vão ser muitos escravos que a gente vai ter ali. Então, primeiro, o faraó, representação de Deus na terra. Segundo, sacerdotes, nobres e escribas. Terceiro, vamos ter ali o exército. Em quarto, os artesãos. E em quinto, os escravos. Ok? Então, assim era dividida a hierarquia, a sociedade do Egito Antigo. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar é que no Egito Antigo a gente já tinha ali, né, a participação, não tanta, mas já tinha uma participação da mulher na política. Então a mulher ela já começava a ser incluída na política na época do Egito Antigo, ok? Só para deixar essa informação para vocês. Então a mulher ela já tinha uma participação política. Então, sobre essa participação da mulher na política, a gente pode se ter que a mulher ela vai ter participação política, ela vai ter mais direitos que vamos dizer, se a gente comparar com a Mesopotâmia, com a Grécia Antiga, a mulher no Egito Antigo ela vai ter muito mais direitos, entendeu? Ela participa da política, ela vai poder fazer muitas coisas que outras civilizações que a gente vai estudar, ela não vai poder. Então é interessante a gente ter essa informação de que no Egito apesar de ser uma sociedade mais patriarcal, também tinha um matriarcado muito grande. Então a mulher ela tinha participação política dentro do Egito, ok? Falar um pouco sobre a economia do Egito Antigo. A economia do Egito Antigo ela era em torno, né, girava em torno do Rio Nilo. Então, quando as cheias do Rio Nilo proporcionavam a fertilização do solo e o cultivo, isso era muito bom para eles, porque a economia deles girava em torno do Egito Antigo, da agricultura, de uma pecuária, entendeu? Então é muito legal a gente entender também que a economia deles girava em torno do Rio Nilo, das cheias, do cultivo que aquilo proporcionava para eles, ok? A religião do Egito Antigo, ela era uma religião politeísta e interessante a gente falar que os deuses deles eram deuses antropomórficos. O que são deuses antropomórficos? Os
Os deuses antropomórficos são deuses que são metade homem, metade animal. Então, se você for ver as esculturas dele, você vai perceber isso. Às vezes, os deuses têm um corpo de homem, um rosto de animal, ou um rosto de animal, quer dizer, ou um corpo de animal e um rosto de homem. Então, os deuses deles eram antropomórficos. Então, a religião deles era uma religião politeísta, vários deuses, e os deuses antropomórficos, metade homem, metade animal, ok? A escrita deles era com base em hieróglifos, né? Aqueles desenhos que você já deve ter visto em coisas sobre o Egito Antigo, né? Então, a escrita deles era com base em hieróglifos. Outra coisa muito legal para a gente citar sobre o Egito Antigo é sobre a medicina. O Egito Antigo a gente já tinha ali alguns avanços na medicina, né? A produção de alguns medicamentos, de alguns analgésicos, o começo, né, das cirurgias, do estudo da anatomia humana. Então é muito legal a gente saber sobre isso. No Egito Antigo a gente já tem esse começo da medicina, produção de remédio, de analgésico, começo de fazer cirurgia, entender o corpo humano. Então foi um avanço que eles tiveram ali já, o começo de um avanço na medicina, ali ocorreu no Egito Antigo, ok? A arquitetura deles era muito característica, né? As pirâmides, as tumbas, os templos do Egito Antigo tinham também suas esculturas, como as esfinges, as estatuetas, os sarcófagos. Então é legal a gente saber sobre isso, que era muito característico deles, né? E a pintura do Egito Antigo é legal a gente falar também, porque eram pinturas em que o corpo se localizava de frente e o rosto de perfil. Então, o corpo era assim, de frente, como eu estou para vocês, e o rosto de perfil. A pintura dos egípcios era assim, ok? E como vai ocorrer o fim do Egito Antigo? O fim do Egito Antigo ele vai acontecer por volta de 670 a.C. e ele vai ocorrer, né, por domínio de vários povos. Então, vários povos que foram invadindo a região e foram dominando. Entre esses povos estavam assírios, os persas, né, novamente, já vimos os persas lá na Mesopotâmia, agora vemos os persas de novo aqui no Egito Antigo. Então, povos como os assírios, os persas, os macedônios e, por fim, né, os romanos. Então, esse conjunto de povos foram invadindo e dominando ali o Egito Antigo, levaram à queda dele em 670 a.C. E é isso, galera. O vídeo de Egito Antigo é isso. Mais uma vez, tentei resumir bem o conteúdo, trazer o que era de mais importante. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente continua a Idade Antiga no próximo vídeo. É isso e valeu!